Eu sou a professora Bianca Nascimento e o assunto agora é feudalismo, é a segunda parte. Na verdade, a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média, esse feudalismo que está em crise. Nós encerramos o vídeo anterior falando sobre a reativação do comércio. Na verdade, foi o seguinte: teve aí várias invasões bárbaras pela Europa, ok? A Europa vai sendo invadida em grande quantidade aí pelos germânicos. Mas vai chegar um momento que essas invasões vão cessar ou vão diminuir. Com isso, né, as vias de comunicação que ligam uma região a outra, uma cidade a outra, começam a não ficar mais perigoso, o que facilita a vida dos comerciantes. Então, se o comércio antes era a base de troca, aqueles comerciantes, né, que traziam mercadorias de uma região para outra, que estava dificilmente acontecendo durante o feudalismo, começa a reativar, começa a trazer essas mercadorias em maior quantidade, porque agora é possível. Com isso, a gente tem também um período de novas técnicas agrícolas acontecendo nessa época, onde a gente tem aí a inserção de charrua movida a ferro, que fica mais pesado e mais cortante, mexe mais a terra, a rotação de cultura, a utilização de ferramentas de ferro, porque antes muitas vezes era de bronze, então o ferro ela fica também mais eficiente, e tem o surgimento do moinho, a tração peitoral, e o moinho é movido a água, o que também faz a maior eficiência. Com isso a gente tem um aumento da produção agrícola dentro dos feudos. Com esse aumento da produção, a gente tem um aumento da expectativa de vida, um aumento da natalidade, a gente tem um aumento populacional. Esse aumento populacional começa então a produzir mais dentro do feudo, a gente tem mais pessoas vivendo dentro do feudo e a gente tem uma reativação desse comércio. Começa a acontecer o quê? Começa a ter mais comerciantes entrando e saindo do feudo e começa a juntar mais pessoas dentro desse feudo e às vezes dentro das terras do castelo ou do muro desse feudo não cabe mais essa quantidade de gente que está crescendo, né, que surgiu dentro desse feudo e começa a surgir então casas em volta desse feudo, né, fora dos muros do castelo. E aí começam a surgir ali, a gente vai dizer que são os burgos, porque ali vai tendo um comércio mais acelerado, a gente tem uma quantidade maior da população, a gente tem também pessoas saindo do feudo para ir morar nas cidades, porque as cidades agora não são mais perigosas, então a gente está vendo aí um renascimento das cidades e um renascimento do comércio, né? Esses comerciantes que tinham uma vida muito prejudicada, porque cada feudo poderia criar sua própria moeda e ia de uma região para outra e precisava pagar impostos, começam a querer viver, né, em volta desse feudo, fora dos muros desse castelo, né, que surgem ali um povoado, um vilarejo, e as pessoas que vivem ali todas são obrigadas a pagar impostos ao senhor feudal, o que não traz aí uma característica muito boa para aquela população que passa a se reunir e a brigar para ir contra esses impostos feudais. E aí começam a surgir as comunas, que seriam essa reunião dessa população para bater de frente com o senhor feudal e questionar, né, essa quantidade de obrigação. Alguns senhores feudais até permitem, né, o fim desses impostos exatamente por conta dessa pressão que está acontecendo da população burguesa, né, e dessa população, e aí acaba ganhando, a cidade às vezes acaba ganhando uma carta de franquia, onde elas não são mais obrigadas a seguir as ordens feudais, mas isso não acontece em todos os lugares, o que promove uma série de rebeliões servis. Então vários servos começam a ir contra os senhores feudais exatamente por conta dessa quantidade de impostos que eles são obrigados a pagar, e aí dessas obrigações servis. E alguns feudos também não conseguiram usar essas técnicas agrícolas e aí sofrem com crise agrícola, e aí isso é um dos motivos também das rebeliões servis, ou pelo simples fato de querer exterminar a nobreza, querer matar o senhor feudal para poder se livrar disso. Então a gente começa a ver aí um monte de enforcamento. Essas rebeliões servis recebem o nome de jaqueiros, né? Então as jaqueiros acontecem ali no campo. Nas cidades, a gente tem um renascimento da cidade, tem uma população grande indo morar na cidade, e esse comércio que foi reativado, né, em algumas cidades. E aí essas cidades começam a receber essa grande quantidade de gente, ela vai crescendo de uma maneira desorganizada, vai ficando tudo muito sujo, né, com muita miséria, fome, e aí nas cidades também começam a ter ser cobrado altos impostos dentro das cidades, porque algumas não receberam essa carta de franquia, e aí
começam a surgir também dentro da cidade uma série de rebeliões, que são as tuxins, contra tudo isso que está acontecendo aí nas cidades de repente. Isso lá no século XI, que aí o feudalismo está entrando aí em crise, o feudalismo está entrando em crise por quê? Por conta dessas rebeliões servis, e tem aí um outro fator que vai fazer com que o feudalismo, rache de vez, que são as cruzadas. As cruzadas, então, são as expedições católicas para reconquistar a Terra Santa. Que Terra Santa é essa? Lá na região de Jerusalém, lá na região da Palestina, os islâmicos expandiram a sua fé, nós falamos isso também lá na aula sobre o islamismo, se expande a fé e conquista essa região da Terra Santa, que já era importante para os judeus, para os católicos, e agora vai se tornar importante para os islâmicos. Isso, na verdade, atrapalha muito, a Igreja Católica se movimenta, e aí o Papa Urbano II chama toda a população para poder entrar nessa guerra e expulsar os islâmicos, e esse chamado daria o perdão dos pecados. A gente tem uma quantidade muito grande de homens entrando então nessas cruzadas na tentativa de salvar a Terra Santa, e aí eles vão então da Europa até a região lá do Oriente Médio, e aí a gente tem uma reativação desse mar Mediterrâneo, o comércio entre o Ocidente e o Oriente, aquele comércio que já estava renascendo, então agora renasce com força, e aí vai fazer o comércio entre o Ocidente e o Oriente, e começa a urbanizar algumas cidades litorâneas, principalmente Gênova, Veneza, Pisa. Vem junto com a modernização da agricultura, que está produzindo em grande quantidade dentro de alguns feudos, o que está sustentando também esse comércio, E aí os germânicos, alguns povos germânicos que dominam aquela região batem de frente com o Papa, porque eles começam a perder a população também para as cruzadas. Okay? O que faz com que alguns feudos entrem em crise, porque o senhor feudal foi para as cruzadas, ou porque o rei foi para as cruzadas, ou porque vários servos vão para as cruzadas e começa a perder essa população para as cruzadas. Nas cruzadas, na verdade, foram 8 cruzadas. Dessas 8 cruzadas, a gente teve aí duas vitórias e um acordo. Quer dizer, as cruzadas para a Igreja Católica foi bem ruim. Eu esqueci de falar também que nas cidades estavam começando a surgir as corporações de ofício. As corporações de ofício são como se fosse um conjunto de artesãos. Os artesãos começam a trabalhar juntos para poder impedir, como que eu posso falar? A concorrência. Então, a ideia é o seguinte: eles começam a se unir, os artesãos, para produzir em maior quantidade. Antes o artesão trabalhava lá na sua, no seu quintal, sua garagem, comentei, no seu cantinho lá, e vendia para o comerciante. Agora, como teve uma reativação do comércio, uma grande quantidade de artesãos, os artesãos começam a se unir e começam a trabalhar juntos para evitar a concorrência ou concorrer com uma outra cidade, não concorrer consigo mesmo. E aí surgem alguns trabalhadores ali novos, que é o jornaleiro, que trabalha por jornada, tem o mestre de ofício, que é o que lidera ali aquela corporação de ofício, e ainda tem os aprendizes, dentro dessa corporação de ofício. Deixa eu ver se eu falei sobre tudo. Falei sobre as cruzadas. Faltou falar sobre a peste negra, que é uma época ótima para a gente falar sobre a peste negra nesse ano que a gente está vivendo de 2020, com essa pandemia e todo mundo em casa. A peste negra vai surgir em 1348. Em um ano, a peste negra devasta a Europa. A Europa perde 1/3 da população em um ano. Okay? São 3 tipos de peste: a bubônica, a septicênica e a pneumática. A bubônica dá uns bulbos na pele, umas bolhas enormes na pele, estoura, e aí aquilo ali que faz a contaminação. A septicênica acontece no sangue, na corrente sanguínea, então a gente tem aí hemorragia pelos orifícios do corpo, e tem a pneumática, que atinge os pulmões. Qualquer tipo de peste, qualquer tipo de peste negra, que vem então da pulga do rato, a gente tem uma quantidade de sujeira muito grande dentro das cidades, então uma quantidade muito grande de rato, a pulga do rato, que era a transmissora da peste negra, que ia para o rato, que ia para os outros animais e que ia para dentro de casa. A pulga era uma coisa normal naquela época, tinha assim grande quantidade, e rato também. A gente tem que entender o seguinte: assim como pomba tem tudo quanto é canto hoje e a gente não se importa muito, inclusive dentro da nossa casa, lá no telhado, e anda pelo nosso quintal, come a ração do cachorro, o rato também era assim.
assim, né? Eles também não viam o rato como algo asqueroso como a gente vê agora. Essa ideia do rato asqueroso vem depois da peste negra, ok? Então a gente tem aí uma grande quantidade de mortes. Só para você ter uma noção, em 1348, que foi o ano que surgiu a peste negra, a expectativa de vida era de 34 anos. No ano seguinte, a expectativa de vida passou a ser 17. Então a gente tem aí uma queda brusca, né, na expectativa de vida, e a expectativa de vida só vai voltar a crescer, voltar a ser 32 anos, só em 1425. A gente está falando em 1348, olha quantos anos depois que eles vão conseguir se recuperar e conseguir fazer um crescimento populacional de novo. Ok? Então a gente tem aí a peste negra se alastrando devido às fomes, às epidemias, à ausência de higiene, então ela toma aí uma proporção muito grande. Então a gente tem um processo de vários acontecimentos aí provocando a crise do feudalismo. E aí a gente tem uma mudança também de pensamento. Pensa, os servos não querem mais pagar aquela quantidade de impostos e obedecer à nobreza. A gente tem a nobreza não tendo mais aquela posse de terra e não sendo interessante para a burguesia, por exemplo, um poder descentralizado. A burguesia começa a querer um poder centralizado, né, nas mãos de uma pessoa só, para quê? Para ter uma única moeda, uma padronização de pesos e medidas e facilitar aí o comércio. Agora a riqueza não está mais pela posse de terra. A burguesia está com muito dinheiro e está tendo uma vida muito farta, farta mais até do que a própria nobreza. Então aquela ideia de status econômico, financeiro, começa a modificar, e aí a burguesia se destaca muito. Além disso, a gente tem as cruzadas e a peste negra trazendo uma série de conflitos e mudanças para aquela época, e aí a gente começa a ver que alguns reis começam a retomar o seu poder ou se destacar frente a alguns senhores feudais. E aí esses reis começam a se aliar à burguesia que tem dinheiro e começa a querer centralizar o seu poder com o apoio da burguesia e com o apoio até da nobreza, porque essa nobreza que está em crise começa a precisar apoiar algum lado para ela poder se manter ali naquele status quo, né? Então a gente tem o rei com o apoio da nobreza, com o apoio da burguesia e com o apoio até da população, porque a população não quer mais também ficar pagando e preso aquele senhor feudal. Então essa modificação de pensamento está acontecendo no final desse feudalismo. E aí é um terreno ideal para a sua formação e para a construção das monarquias nacionais, que é assunto da nossa próxima videoaula. Nós vamos falar então na próxima videoaula dessa formação das monarquias nacionais, como vai surgir o primeiro país do mundo, Portugal, Espanha depois, França, Inglaterra, tudo nesse processo de crise do feudalismo. Então olha só, faz aí favor, quem gostou, clica no joinha, ativa o sininho e se inscreve no canal. Beijo, até a próxima videoaula.